Bem-vindo de volta ao programa. Hoje recebemos o professor David Betts, do King's College London, para discutir a possibilidade de os países ocidentais caminharem para uma guerra civil. Muito obrigado por dedicar seu tempo. E muito feliz por estar aí. Bem, meu primeiro pensamento quando analisei esse tema foi que deve ser um foco de pesquisa muito difícil ou constrangedor para um acadêmico. Porque sempre que alguém aborda questões de divisões sociais, seja entre elites e o público, entre grupos étnicos ou religiosos, ou entre identidades políticas concorrentes, isso gera tensões. Pois coloca em questão todo o projeto liberal que vem, essencialmente, remodelando nossas sociedades na última década. Então, esse emotion de Sukkot Sethray está assim. Quero dizer, na Europa nós frequentemente temos essa obsessão com os atos de fala, como você sabe, partindo da suposição de que se criam novas realidades sociais com palavras, por exemplo, ao normalizar algo. Assim, pode-se criá-las ao falar sobre guerra civil, expectativa de violência, talvez até incentivando as pessoas a se prepararem para o conflito. E isso é um dilema interessante. Eu estava me perguntando se isso tem sido um problema para você. Isto é, por um lado, argumentar que esse é um problema que deve ser enfrentado, mas ao mesmo tempo, ouvir que se você falar sobre isso, pode acabar causando exatamente os problemas que quer evitar. Isso tem sido um problema para você? Sim, aconteceu. Esse é um problema muito comum. Eu diria que é, na verdade, a reação mais típica à tese que apresentei, exatamente pelos motivos que você mencionou. Há uma crença muito firme enraizada na consciência ocidental, eu diria certamente na consciência europeia, sobre a ideia do poder da fala de trazer coisas à existência. É uma ideia que existe há muito tempo, mas que alcançou quase total domínio dentro da academia e dos círculos de formulação de políticas, especialmente no governo. Os governos agem muito como se acreditassem nisso, o que sem dúvida explica por que estão tão preocupados em reprimir certas coisas. A ironia é que eles deveriam saber, porque a sociedade ocidental costumava saber, que a maneira de lidar com ideias, a maneira de derrotar ideias, se achassem que alguma precisava ser derrotada, era por meio do debate, apresentando uma ideia melhor. Mas eles desistiram disso, provavelmente porque não têm ideias melhores. Estão no fim da linha, argumentativamente, economicamente, estrategicamente e de muitas outras formas. Não posso deixar de notar, agora que estou olhando para a sua estante atrás de você, há dois livros que consigo ver muito claramente. Um intitulado Europe e o outro Hubris. E isso parece uma configuração visual muito apropriada para esta conversa. Sim, escrito pelo professor Jonathan Haslam, um professor britânico. Bem, novamente, quando você aborda esse tema, é a partir de uma perspectiva acadêmica. Há muita literatura sobre países que caminham em direção a conflitos internos e guerras civis. Eu costumava lecionar no Departamento de Policiamento, Inteligência e Contra-Terrorismo, mas todos os nossos estudos de casos sobre guerra civil eram distantes do Ocidente. A suposição era de que guerra civil era algo para os livros de história, para os europeus. Então, como você vê isso quando observa os indicadores? O que você analisa ao considerar a possibilidade de uma guerra civil voltar à Europa? Devo acrescentar também que essa é uma preocupação frequentemente levantada não apenas por líderes políticos, mas também por líderes militares, especialmente na França e em menor grau no Reino Unido. Então, o que faz você acreditar que a Europa pode estar se movendo nessa direção, assim como a América do Norte? Sim, há muito a ser analisado aí. Em primeiro lugar, eu diria, com relação à literatura, a literatura acadêmica sobre guerras civis, que ela está longe de ser exclusiva ou de excluir o Ocidente desse quadro quando se examinam os detalhes. Quero dizer, a maioria dos estudiosos dessa área certamente reconhece que não há nada
nada, sabe, genético, que torne o Ocidente imune a conflitos civis. Portanto, quanto ao caráter controverso do que eu sugeri em relação à literatura, não é algo para mim muito controverso. Acho que existe um certo preconceito, um hábito um tanto preguiçoso de presumir que esses problemas são reais apenas para pessoas em lugares quentes e empoeirados no exterior, mas não nas partes ricas e brancas do mundo. O Jardim, como o ex-chefe do Serviço Europeu de Ação Externa, Josep Borrell, certa vez descreveu a Europa, em contraste com a selva, onde nada funcionava e as guerras civis eram um problema. De qualquer forma, isso é apenas preconceito, francamente. Quanto aos fatores, há 3 que considero mais indicativos e que refletem uma espécie de consenso extraído da literatura existente sobre as causas das guerras civis. O primeiro é o faccionalismo. Uma sociedade faccionalizada é claramente propensa a conflitos civis. Atualmente, em todo o mundo ocidental, temos sociedades altamente faccionalizadas. Isso não é, novamente, um tema muito controverso. Eu acrescentaria, porém, que a forma de faccionalização que estamos vivenciando agora em todo o mundo ocidental, falarei especificamente sobre o Reino Unido, embora se possa mencionar outros países também, não é apenas faccionalismo, mas uma forma particular dele extremamente tóxica, conhecida como faccionalismo polar. O faccionalismo polar se refere a uma situação em que as pessoas não estão mais apenas discordando umas das outras sobre questões do dia a dia, você sabe, coisas como aborto ou pena de morte, em que pessoas razoáveis podem ter opiniões muito fortes, mas ainda se consideram compatriotas daqueles que têm opiniões opostas. O faccionalismo polar ocorre quando as pessoas suprimem seus sentimentos individuais sobre esta ou aquela política em favor do que acreditam ser a visão consensual de sua facção ou tribo. Certo. E essa é uma situação que realmente só acontece quando as pessoas têm medo por sua segurança. When people are in fear of their security. When you feel insecure, then quando você se sente inseguro, procura apoio entre seus aliados. É natural sentir a necessidade de ter amigos e aliados por perto, e as pessoas tendem a responder a esse sentimento, adotando o que acreditam ser a visão consensual de seu grupo. Isso tem um caráter de auto-reforço, como muitas coisas, em função dos fatores que mencionarei. Quando uma ideia ganha força, ela tende a agravar a situação de facções subjacente, à medida que as pessoas se tornam cada vez mais divididas, cada vez mais tribalizadas. Surge então uma aceleração das diferenças entre os grupos e um aumento das tensões entre eles, para usar um pouco da terminologia marxista. O segundo fator principal é conhecido, na literatura sobre guerras civis, de forma um tanto neutra, como rebaixamento. O rebaixamento é uma situação em que uma facção majoritária dominante, mas em declínio, dentro da sociedade, normalmente uma facção definida etnicamente, sente que está enfrentando uma perda permanente de status. Nesse caso, ela teme, por exemplo, a perda da primazia de sua língua como língua franca da sociedade, a perda de suas tradições culturais, ideais e de seus símbolos religiosos e culturais, as coisas que são glorificadas e valorizadas nessa sociedade. Esses elementos estão sendo substituídos, e às vezes até ativamente destruídos, como parte de um esforço deliberado para provocar ainda mais divisão. Assim, essa facção teme estar perdendo seu status dominante em toda a sociedade, de várias formas, cultural, econômica, jurídica, social e assim por diante. O termo mais comumente usado para isso é substituição, ou, usando a expressão do filósofo francês Renaud Camus, a grande substituição. Até bem recentemente, essa era uma frase que, se usada em um contexto acadêmico, levantaria muitas sobrancelhas e faria as pessoas pensarem que quem a utilizava era uma figura um tanto suspeita. E ainda é, deve-se admitir, considerada nos meios acadêmicos como um tipo de pensamento um pouco extremista.
No entanto, o fato é que, no Reino Unido, em abril de 2023, segundo uma pesquisa, pouco mais de 30% da população, algo assim, tem that such a thing is in fact occurring. So downgrading is the anodyne civil wars causation. Então, rebaixamento é o termo anódino das ciências sociais ou da literatura para o fenômeno que as pessoas normalmente chamam de substituição. E essa ideia de substituição ganhou uma força considerável no imaginário coletivo de muitos países ocidentais, incluindo o Reino Unido e, na verdade, eu diria em todo o mundo ocidental. E há uma razão muito clara para isso. É perfeitamente óbvio e facilmente mensurável estatisticamente que houve uma transformação demográfica radical nessas sociedades por meio da migração, conduzida como um projeto das elites, em grande parte em desafio à vontade pública, muitas vezes por meio do engano, no sentido de que nenhum partido político, certamente não no contexto britânico, jamais defendeu abertamente uma plataforma de migração em massa. Campaign on a platform of mass migration. They all promise low levels of migration. Todos prometem baixos níveis de migração, ocorrendo de forma altamente controlada, de acordo com as necessidades econômicas de uma sociedade altamente avançada e industrializada, que atrai os melhores talentos do mundo. Mas em vez disso, o que temos recebido de ambos os principais partidos por quase 30 anos são níveis de migração líquida que são predominantemente, na verdade, massivamente predominantemente, de baixa qualificação, o que é economicamente retrógrado em termos per capita. Assim, as pessoas sentem que estão sendo rebaixadas ou substituídas, e há boas razões para que se sintam assim. E isso é simplesmente um fator muito poderoso que pode levar a uma guerra civil, porque as pessoas reagem a isso. Essa é uma ideia razoavelmente bem compreendida na literatura. Fairly well understood idea in the literature. The third thing follows from A terceira questão decorre dos dois pontos anteriores, que é a perda de confiança no funcionamento da política normal como um meio viável de lidar com problemas de ação coletiva. Outra forma de dizer isso é falar em uma crise de legitimidade. Quando se afirma que um determinado Estado perdeu sua legitimidade, isso reflete sobre o sistema político como um todo. Geralmente não se trata de uma declaração partidária, mas sim da percepção da capacidade do sistema de resolver problemas de ação coletiva de uma forma que as pessoas considerem justa e correta. Mais uma vez, os dados são muito claros ao mostrar que a percepção de legitimidade em todo o mundo ocidental está em uma crise muito séria. Isso pode ser medido de algumas maneiras bastante evidentes. Uma maneira é observar as atitudes políticas das pessoas. A forma como elas expressam suas principais atitudes políticas é muito reveladora nesse sentido, porque a visão política mais comumente expressa em quase todo o mundo ocidental hoje não é realmente de esquerda ou de direita em termos de orientação de políticas. É o acordo com a ideia de que votar não importa. Votar não importa. E se votar não importa é a ideia política dominante em seu sistema, é difícil descrever esse sistema como um que possua altos níveis de legitimidade percebida. Ninguém vai concordar com essa afirmação se achar que o sistema é... Bem, e então em um sentido relacionado, quando as pessoas falam sobre o partido único, por exemplo, é disso que elas também estão falando. For example, that is also what they're referring to. They're referring to this idea that it doesn't really... Eles estão se referindo à ideia de que não importa muito em quem você vote, porque no fim das contas, quem chegar ao poder simplesmente colocará em prática ideias que sejam, em geral, aceitáveis para a elite. E nos casos em que as atitudes da elite divergem das da população, das atitudes de massa, o que quase sempre acontece, as opiniões da elite prevalecem. Há uma pesquisa muito importante, e eu diria bastante reveladora, que foi feita sobre o cenário político americano a esse respeito. Ela analisou centenas de exemplos de áreas de políticas públicas em que a opinião da elite diferia da opinião popular e perguntou de forma simples: qual foi o resultado político? Essencialmente, quem saiu vitorioso? What was the political result, essentially, who won out? And the finding was essentially
E a conclusão foi essencialmente que quase 100% das vezes a elite vence a rua. Quando isso acontece por algumas décadas, as pessoas acabam percebendo que aquilo que acreditavam ser um sistema representativo, eleitoral e democrático, um sistema que funcionaria agregando preferências políticas individuais em toda a sociedade, chegando a uma determinação do que a maioria deseja e então colocando isso em prática, na verdade não é assim que o sistema funciona. Quando entendem isso, a percepção de legitimidade se esvai. Uma forma relacionada de compreender o que acredito ser provavelmente o mesmo problema, ou talvez o verdadeiro problema subjacente, é por meio das medições de confiança. A confiança é uma ideia de importância suprema na sociologia. É um dos aspectos da sociedade mais consistentemente estudados e medidos. E não há qualquer dúvida de que em todo o mundo ocidental, a confiança vem passando por um declínio de longo prazo ao longo das décadas, remontando, na verdade, aos anos 1970, talvez até antes. Pode-se debater por que a confiança está desmoronando, mas há pouco debate sobre o fato de que ela diminuiu, e muito. Isso pode ser visto, por exemplo, em resultados de pesquisas que mostram que o número de pessoas que dizem confiar em políticos, para serem honestos, agirem com responsabilidade em nome da nação, esse tipo de coisa, é muito, muito baixo. Estamos falando de números em torno de 10%, às vezes menos. Mas outras instituições também estão enfrentando uma queda séria na confiança, seja o sistema judiciário ou o jornalismo. O jornalismo também está muito baixo na lista. Um desenvolvimento recente é que até mesmo as profissões ou instituições que no passado mantinham níveis relativamente altos de confiança institucional, como a polícia, o clero e a medicina, agora estão em forte declínio. A questão da polícia é, eu acho, no contexto da discussão atual, muito, muito importante. Então, quando pessoas comuns, do público em geral, demonstram altos níveis de desconfiança na polícia e no judiciário, isso também é importante. Muito indicativo de uma sociedade doente, uma sociedade impregnada, com potencial para conflito. Então, seriam esses três fatores, se eu fosse resumir, eu diria que em termos da compreensão acadêmica são as características indicativas ou os indicadores comuns de uma guerra civil que costumam ser apontados. E, todos estão em alerta vermelho. Isso não é um sinal amarelo, não são avisos suaves. São sinais vermelhos muito intensos de que as coisas deram errado. Bem, sempre que se fala em uma guerra civil, costuma-se presumir que ela começa com algum tipo de engano ou manipulação da realidade, desinformação ou enfraquecimento deliberado da confiança. Mas em certo ponto, às vezes, a falta de confiança existe simplesmente porque a liderança política já não é mais confiável. Novamente, a confiança é boa para a sociedade, mas depositá-la no lugar errado pode ser bastante custoso. Portanto, a ideia de que todos devem confiar cegamente também não é a solução. No entanto, parece que grande parte da frustração atual se organiza em torno de uma retórica voltada, por exemplo, aos globalistas, o que sugere essas elites políticas fortemente antinacionalistas que abraçam o multiculturalismo em vez de uma cultura unificadora. Um secularismo radical que não apenas separa a religião do governo, mas da própria sociedade, mais especificamente do cristianismo. Muitas vezes parece que há mais esforços para reduzir o papel do cristianismo na sociedade. E com tudo isso, parece que grande parte disso tem sido quase estrutural há algum tempo. Samuel Huntington escreveu um artigo realmente excelente em 2004, já faz mais de 20 anos, chamado The Dead Souls, no qual ele apontava como nossas sociedades estavam se dividindo. Claro, ele estava focando na sociedade americana, mas isso é muito semelhante aqui na Europa. Ele destacou que, para o cidadão comum, o mais importante era preservar a língua, a cultura, a religião e a identidade nacional atuais.
com um padrão aceitável de mudança ao longo do tempo. Mas então, ele disse que para muitos dos elites políticas, o que hoje chamaríamos de globalistas, a única coisa com que pareciam se importar era fortalecer a economia global ou apoiar instituições internacionais. E de modo geral, ele disse que a principal divisão no futuro seria entre, sim, os nacionalistas e os cosmopolitas. Claro, pode-se usar palavras diferentes para isso, mas é uma divisão real que vem crescendo há bastante tempo. Mas isso levanta a questão: se uma guerra civil estourasse, quem estaria lutando contra quem? Como isso realmente se pareceria? Qual seria a reação em cadeia? Seria entre diferentes grupos étnicos ou religiosos, entre grupos políticos? Seria entre as elites políticas, os globalistas, por assim dizer, e o público? Como você vê um cenário provável de uma guerra civil surgindo em algum lugar do Ocidente? Bem, depois de um período de faccionalização, no qual já estamos, como eu sugeri, surgirão essencialmente três grupos principais. Eu não estou tentando sugerir um grau de... Bem, acho que ainda há, esses grupos ainda não estão completamente formados, mas estão chegando bem perto, e isso está acelerando muito rapidamente. Existem três grupos principais. O primeiro nós já mencionamos. Você os descreveu como os globalistas, a elite, estamos falando da elite, com atitudes pós-sonalistas, cosmopolitas ou globalistas, como você disse. A ironia disso, é claro, é que essas são elites nacionais que ocupam posições de liderança nacional, mas têm quase nenhum sentimento nacional. Elas não se interessam pelo interesse nacional, não pensam nesses termos. Na verdade, acham a própria ideia de interesse nacional moralmente suspeita, que as pessoas que falam sobre isso são personagens duvidosos, e o uso desse tipo de linguagem para essas elites revela uma espécie de caráter quase atávico, que elas consideram deplorável. Você mencionou o cristianismo. Acho que esse é quase certamente outro fator. Provavelmente também é verdade que se trata de uma visão pós-cristã. A elite também é pós-cristã, então essa é uma das facções. A outra facção é a comunidade não nativa, ou melhor, as comunidades, sendo a mais importante as novas populações muçulmanas, que se mostraram essencialmente inassimiláveis. Elas são ambiciosas demais, grandes demais e coesas demais por si mesmas para desejarem se assimilar. Além disso, é preciso dizer que há pouco no atual cenário cultural e social ocidental que lhes pareça atraente como algo em que vale a pena se integrar. E acho que muitos não muçulmanos poderiam, na verdade, reconhecer muito dessa atitude. É uma avaliação justa. Mas a questão é que isso é inassimilável, o que, é claro, alimenta a ideia de substituição, a qual já me referi. Então você tem a elite, tem os não nativos, chegadas relativamente recentes, embora recentes seja um conceito bastante flexível, estamos realmente falando de um período de 30 anos na maioria dos casos, e depois há a massa, a população nativa, essa maioria em declínio. Como isso vai se desenrolar? Bem, se você entender esses três potenciais beligerantes básicos, poderá ver que é provável que isso se transforme em um conflito no qual o ator central é a massa nativa, o que às vezes é chamado de classe de algum lugar. Essas são pessoas enraizadas em um lugar que, apesar das muitas décadas de políticas de desenraizamento conduzidas pelas elites, políticas que afetaram antigas culturas nacionais, ainda se sentem ligadas a um território, a sua história, a sua língua e assim por diante. O primeiro vetor, portanto, é entre a massa e a elite, e isso assumirá essencialmente a forma de uma revolta camponesa. Não uso o termo camponesa aqui de forma pejorativa. É o termo adequado para descrever uma revolta que é, em sua essência, conservadora em caráter. Uma revolta que busca punir a elite por ter mudado as regras do jogo de um modo prejudicial à maioria da população, a massa,
de uma forma que, para usar um termo hoje quase clichê, soa como uma violação do contrato social. Então, quando as pessoas falam sobre serem traídas por suas elites, é essa atitude que estão expressando. Acho que no século XXI, no contexto da Europa Ocidental, essa revolta camponesa provavelmente assumirá a forma de algo que se pareça com uma guerra suja ao estilo latino-americano. Guerra suja é um conceito que surgiu na literatura a partir do estudo das guerras civis latino-americanas crônicas e de baixa intensidade. Mas ele pode, e já foi, aplicado a situações como a da Itália nas décadas de 1970 e 1980, durante os chamados Anos de Chumbo, por exemplo, o conflito na Irlanda do Norte e outros semelhantes. Trata-se de uma forma de guerra civil caracterizada por seu aspecto crônico, essencialmente por baixos níveis de violência contínua. E essa violência normalmente assume a forma de coisas como assassinatos, sequestros, espancamentos punitivos, campanhas de assédio e semelhantes, geralmente direcionadas essencialmente às elites. Então veja, um exemplo clássico que muitas pessoas reconhecerão. Pense nas Brigadas Vermelhas na Alemanha, sequestrando e mantendo como reféns industriais alemães, por exemplo. Esse tipo de atividade é, em termos estratégicos, essencialmente projetado para punir a elite. Não necessariamente para substituí-la, mas para forçá-la a desempenhar sua função de elite de uma forma que novamente é reconhecida pelas massas como servindo ao interesse nacional. O segundo vetor é intertribal ou interétnico. E isso, novamente, no contexto da Europa Ocidental do século XXI, provavelmente assumirá, na minha visão, uma forma caracterizada principalmente por uma dimensão rural versus urbana. Surgirão enclaves étnicos muito evidentes, que se tornarão cada vez mais concentrados em uma massa maior, que então será sitiada. Não por meios militares convencionais, mas por ações paramilitares focadas principalmente nos sistemas de sustentação das cidades, essencialmente na infraestrutura. A forma mais óbvia e clássica de ataque à infraestrutura em um contexto de cerco é contra o sistema de distribuição de alimentos. Mas no contexto do século XXI, estamos falando de uma gama muito mais ampla de insumos que as cidades precisam para continuar funcionando. Isso inclui, principalmente, energia elétrica, gás e redes de transporte, especialmente a rede de transporte voltada à logística de alimentos. Todos esses elementos são facilmente alvos na condição urbana contemporânea. É um aspecto muito evidente de como nossas sociedades se configuraram naturalmente. As cidades dependem de infraestruturas externas a elas, que precisam ser transmitidas para dentro. É muito difícil proteger esse tipo de coisa. É muito disperso. Muitas vezes, na verdade, é bastante frágil, apesar de ser bem grande. E nós não temos realmente o hábito de pensar nisso, de defendê-lo, porque em uma sociedade que funciona normalmente, ninguém jamais o atacaria. Sabe, você não seria... mas isso coloca muito peso nessas duas palavras, funcionando normalmente. Uma sociedade que funciona de forma anormal, na qual há uma lógica estratégica perfeitamente racional para atacar esse tipo de coisa, torna relativamente fácil fazê-lo com um pequeno número de pessoas e recursos limitados. Além disso, o impacto de desligar a energia de uma área urbana no mundo contemporâneo pode ser muito, muito sério, certo? E nós sabemos disso, por exemplo, a partir do nosso conhecimento histórico sobre apagões severos que ocorreram essencialmente por razões acidentais ou naturais no passado. Estou pensando nos apagões americanos da década de 1970, que em vários casos resultaram em surtos de saques em massa e em uma perda geral de controle civil nas áreas urbanas. Mas também em casos mais recentes, como os distúrbios de Londres em 2011, que não foram causados pela perda de infraestrutura,
mas indicaram o quão facilmente as cidades podem explodir em cenas caóticas de tumultos e violência, e o quão difícil é para a polícia lidar com isso e retomar o controle. Managing that and of regaining the control. In the case of the 2011 riots, it took a week for the police to... No caso dos distúrbios de 2011, a polícia levou uma semana para controlar a situação. Em qualquer dia, provavelmente havia cerca de 2 ou 3 mil pessoas envolvidas nos tumultos em uma cidade de 10 milhões de habitantes. E dessas 2 ou 3 mil, talvez 200 ou 300 fossem realmente violentas. Mesmo assim, levou uma semana para conter. Agora imagine uma situação em que algo como os distúrbios de Londres de 2011 esteja acontecendo em todas as grandes cidades a cada 2 semanas, em uma escala 10 vezes maior. E então considere que no caso do Reino Unido, a capacidade da polícia, em termos de efetivo, treinamento e outros fatores, para controlar essas situações, está, na verdade, reduzida em 2025, em comparação com 2011. Let me ask last question because Deixe-me fazer uma última pergunta, porque eu me lembro de Eric Hobsbawm. Ele escreveu no início dos anos 1990 que todo o processo de construção nacional que havia homogeneizado a população, o que transformou camponeses em franceses e imigrantes em americanos, havia começado a se reverter. E isso foi há 35 anos. O que se vê agora nos Estados Unidos, é claro, são todas essas pesquisas, mostrando que as expectativas de violência política crescem quase ano após ano. Você mencionou que isso está piorando, que está se acelerando. Isso não é um pequeno sinal de algo com que se preocupar. Os alertas já deveriam estar acesos há muito tempo. Mas será que algo disso pode ser revertido, ou já cruzamos um ponto sem retorno? Em outras palavras, você acha que uma guerra civil poderia realmente acontecer neste momento? Yes. That's what I think. I don't think it can be reversed. Sim, é isso que eu penso. Não acho que isso possa ser revertido. Se por revertido você quer dizer completamente evitado. Essa possibilidade já passou. Se você pudesse inventar uma máquina do tempo e voltar para o ano 2000, no contexto do Reino Unido, talvez 2011 ou 2012, antes da onda de migração de Boris trazer 10 milhões de novas pessoas, isso teria sido sensato. Há um estudioso muito importante, Paul Collier, que escreveu um livro publicado em 2012, razão pela qual usei esse ano, chamado Exodus. Foi um estudo sobre os efeitos da migração em massa nos países de origem e de destino. Um livro muito equilibrado e reflexivo, no qual ele concluiu de forma bastante simples que a migração em massa era uma má ideia. Quite simply, mass migration was a bad idea. Don't do it. Ele disse que isso é prejudicial tanto para as sociedades que enviam quanto para as que recebem. A forma como ele entendia o dano nas sociedades que recebem era principalmente por meio de seu impacto sobre o capital social. E aqui ele estava retomando o que eu havia mencionado antes, coisas como confiança e legitimidade. Essas são ideias relacionadas. Então, ele estava falando essencialmente sobre o impacto disso no capital social e se baseava fortemente no trabalho do famoso sociólogo americano Robert Putnam, uma espécie de patriarca da sociologia, que também escreveu de forma muito crítica sobre o impacto corrosivo da diversidade no capital social. E o ponto de Collier era, novamente, não acho que estou simplificando, ou pelo menos não de forma injusta, que o capital econômico é precedido pelo capital social. Ele afirma que se você quer ter uma sociedade próspera, a coisa mais importante não é o petróleo, nem os diamantes, nem o ouro, nem qualquer um desses recursos. Eles ajudam, claro, mas o mais importante são os altos níveis de confiança. Podemos encontrar muitas sociedades com muito ouro, petróleos e diamantes ricos. Vetores e altas graus de confiança no social. Portanto,
Na medida em que a migração em massa, o multiculturalismo, as políticas oficiais de diversidade e o triunfo da política de identidade têm sobre o capital social o mesmo efeito que o ácido clorídrico tem sobre substâncias orgânicas, é possível perceber que isso é algo que não deveria ter acontecido, mas aconteceu. E as consequências disso agora estão simplesmente incorporadas. O que talvez possa ser feito é mitigar alguns dos efeitos do que provavelmente ocorrerá. É isso que eu pessoalmente incentivo os governos a fazer, especialmente os serviços de segurança, mas também diversos ministérios, a considerar o que provavelmente acontecerá em um contexto de conflito civil e se preparar para mitigar alguns desses efeitos. A coisa mais importante, porém, em termos de mitigação, é reduzir a duração. Quanto mais tempo isso durar, mais danos serão causados. Então, em resumo, respondendo à sua pergunta, não acho que possa ser evitado. E o melhor a fazer, se não puder ser evitado, é torná-lo o mais curto possível. Se eu fosse fazer uma analogia, diria que é como ter um dente com abscesso que precisa ser extraído. Você não iria querer que ele fosse arrancado lentamente ao longo de 12 horas. Você iria querer uma extração rápida e precisa. E é essa, eu acho, a nossa situação agora. As saídas políticas já foram perdidas, as consequências essencialmente já chegaram. A situação vai se acelerar, as pessoas devem se preparar, porque vai ser uma jornada turbulenta. Sim, é interessante. Você mencionou Robert Putnam, porque ele escreveu Bowling Alone, que deveria ser ensinado em todas as aulas de sociologia. Acho que ele foi contra seus próprios instintos, porque aparentemente é um pouco liberal, mas também reconheceu que grupos ou sociedades mais homogêneos tendem a ter mais confiança. E sabe, dá até para fazer estudos de caso. Por exemplo, se você observar deserções em guerras, se uma unidade militar for composta por pessoas da mesma vila e com idades parecidas, haverá menos deserções, simplesmente porque elas criaram um vínculo mais forte. E isso tem um pouco a ver com a natureza humana. Ou seja, nós reproduzimos o grupo, o que significa que é mais provável que formemos esses laços de confiança. E novamente, acho que essa também é uma conclusão de Bowling Alone. É um contra-argumento à ideia de força na diversidade. Quanto mais diversa é uma sociedade, menos capital social tende a existir, menos generosidade, menos confiança. Ele também apontou que há menos democracia, as pessoas são menos propensas a votar, a conhecer o vizinho, a confiar no vizinho. Então é algo bastante fascinante. Mas como começamos a dizer, é frequentemente um argumento muito difícil de fazer. Porque sinto que formamos ideologias em nossas sociedades, nas quais existem certas verdades que não se deve questionar. E muitas das políticas liberais como a migração não devem ser questionadas. É um dogma, e é vazio, completamente vazio. E as evidências sobre isso são absolutamente conclusivas. Como você mencionou, o próprio Putnam é o exemplo perfeito disso. Não foi Bowling Alone que ele sentiu necessidade de renegar. Foi uma pesquisa posterior que ele realizou, publicada como um artigo extenso em uma revista escandinava, se não me engano, especificamente sobre o impacto da diversidade. Mais tarde, ele sentiu necessidade de se estar publicamente de sua própria mistura. Mas acho que a forma como ele fez isso foi muito interessante, porque ele basicamente disse: no fim das contas, as coisas que encontrei são muito preocupantes, mas com o tempo, esses são efeitos de curto prazo que se tornarão cada vez menos problemáticos. Então, sabe, talvez no curto prazo haja essa perda de capital social, mas isso voltará com o tempo. O problema é que no período entre quando ele afirmou isso, há 20 anos, e agora, vimos na verdade o oposto acontecer. Migrantes de segunda e terceira geração expressam taxas mais altas de alienação e até de inimizade em relação às suas supostas novas pátrias do que a primeira geração.
So it's going the opposite of his. Então está acontecendo o oposto do que ele esperava. De qualquer forma, as pesquisas são muito claras sobre isso. Mas afirmar isso, como você disse, é controverso, da mesma forma que é quando se vai contra qualquer dogma, seja religioso ou de outro tipo. Embora, nesse caso, isso tenha uma espécie de qualidade quase religiosa, no sentido de que as reações das pessoas quando você questiona isso têm algo do caráter de quem reage a uma blasfêmia. No, it's not met with rational Sim. counter-arguments. Não, isso não é recebido com contra-argumentos racionais. Sim. Bem, o estudo sobre a Escandinávia, já que eu moro na Escandinávia, dizia que ela é conhecida por seus estados de bem-estar social elevados, mas que isso dependia em grande parte de serem sociedades muito homogêneas. Ou seja, à medida que a sociedade se torna mais diversa, todos nós, mais ou menos, começamos a viver como se estivéssemos em um aeroporto. Acabamos morando no mesmo lugar, com pessoas aleatórias, com cada vez menos em comum, e as pessoas passam a ficar menos dispostas a entregar mais do seu dinheiro suado para aqueles que não são considerados parte do seu próprio grupo, por assim dizer. Enfim, muito obrigado. É um tema um pouco deprimente, mas é muito importante de se discutir. Então, se as pessoas discordarem, que pelo menos isso seja respondido com argumentos racionais e não com esse dogma. Como você disse, um dogma prévio. Muito obrigado. O que é Jason? Prazer em Canilho.